Em meio a tantos desafios, como manter a calma? A resposta está na temperança, uma virtude fundamental no estoicismo. Definida como a arte de tomar decisões conscientes em vez de reações impulsivas, a temperança implica autocontrole, moderação e reconhecimento de nossos limites. Essa virtude nos permite permanecer calmos e responder de maneira equilibrada quando enfrentamos desafios. Mas somente saber isso não é o suficiente. Por isso, vou compartilhar com você 10 poderosas lições que aprendi sobre como manter a calma, mesmo no meio de uma situação aparentemente impossível, para as pessoas comuns, mas não para um estoico. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade surge do controle dos desejos, em vez de sermos guiados por eles. Desejos excessivos nos escravizam, impedindo nossa capacidade de tomar decisões racionais para o benefício a longo prazo. A prática de adiar a gratificação pode ser um ótimo ponto de partida. Estabelecendo metas de longo prazo e dividindo-as em etapas é um método eficaz para direcionar suas ações, em vez de buscar recompensas imediatas. Lembre-se de que a jornada é tão importante quanto o destino. Se aplicarmos isso a qualquer objetivo, veremos uma vida mais gratificante se desdobrando diante de nós. Particularmente, adiei os prazeres que o dinheiro pode trazer, vivendo uma vida simples, mesmo quando já tinha um rendimento 10 vezes maior que nos anos anteriores. Não mudei de casa, carro, nem mesmo comprei roupas caras. Mas não vivo sozinho, tenho uma família. E precisei sentar com elas e conversar sobre quais seriam nossos próximos passos, para que hoje pudéssemos viver o que há pouco tempo atrás parecia impossível, para os fracos, mas não para um estoico. Vou compartilhar com você mais detalhes sobre esse assunto nos próximos vídeos. Inclusive, deixe nos comentários quais os temas, ou assuntos, que você tem mais urgência de resolver na sua vida agora, para eu poder criar conteúdos que sejam realmente úteis para você. Não estou aqui para falar de mim, mas do que realmente é urgente e importante para você. E antes de eu compartilhar com você as 10 lições para manter o autocontrole e conseguir se manter calmo, mesmo em situações, aparentemente, impossível, eu tenho um pedido e um aviso para você. Primeiro o pedido: execute, se mexa, saia do lugar, haja, erre muito, erre rápido. O que isso quer dizer? Quer dizer que você só terá resultado se agir, se olhar para dentro e decidir mudar. E por falar em mudança, deixa eu abrir um parêntese para te explicar como as mudanças acontecem. É muito importante que você entenda esse processo. A mudança acontece em 4 passos: identificação, aceitação, decisão, ação. Na fase de identificação é quando descobrimos que tem algo que precisamos mudar em nosso comportamento. Seja porque olhamos para dentro de nós ou porque alguém nos apontou um defeito em nosso caráter. E caráter, aqui, estou me referindo à nossa formação de caráter, ou seja, nossas qualidades e defeitos. Essa é a fase de identificação, quando descobrimos que algo está nos impedindo de evoluir e poder, até mesmo, estar ferindo outras pessoas. A segunda fase é a aceitação. Essa, muitas vezes, é a fase mais difícil. É a fase onde precisamos admitir que sempre há o que podemos melhorar em nós mesmos. É normal e natural resistirmos a admitir que temos alguma falha de caráter, ou seja, algo que precisamos excluir, ou no mínimo, melhorar, em nossas atitudes ou jeito de ser. Lembre-se que até as árvores mudam. Nós também podemos mudar, mas prefiro dizer melhorar, ao invés de usar a palavra mudar. Porque apenas mudar não resolve, é preciso melhorar. Depois das fases de identificação e aceitação, vem a fase da decisão, a decisão de melhorar. Nesse momento já estamos mais calmos em relação ao defeito que precisamos resolver em nosso caráter. Mas decidir apenas não basta. É preciso ir para a fase principal, agir. Sem ação, de nada adianta identificar o que precisa ser melhorado, aceitar e até decidir. Sem ação, não há resultado. Fechando esse parêntese de como a mudança acontece, vamos voltar ao ponto principal. Esse é o pedido que tenho para fazer para você. Haja, entre em ação. Agora vem o aviso. Tão importante quanto o pedido para você agir, é o aviso. Vá com calma. Esse é um aviso muito importante. Porque você pode querer utilizar e colocar as 10 lições imediatamente em ação. Isso é ótimo, porém, vá com calma. A ansiedade não vai te ajudar em nada. Lembra que estamos aprendendo a manter a calma. A ansiedade é inimiga da calma. Num outro momento eu posso abordar o conceito, o devagar, muitas vezes, é rápido. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Se quiser entender melhor esse conceito, onde o devagar é rápido, deixe seu pedido nos comentários que gravo um vídeo explicando melhor esse conceito.
Além disso, o estoicismo enfatiza a aprendizagem contínua e o crescimento, vendo a vida como uma jornada em direção à virtude e sabedoria. Diariamente, dedica tempo para aprender algo novo ou refletir sobre experiências para ampliar perspectivas e lidar com os desafios da vida com mais equilíbrio e tranquilidade. Aqui, estamos falando sobre a filosofia estoica, que valoriza muito a busca constante por conhecimento e desenvolvimento pessoal. Vamos dividir em partes para uma explicação mais detalhada. Aprendizagem contínua e crescimento. O estoicismo valoriza a ideia de que a vida é uma jornada de constante aprendizado e evolução. Não é apenas sobre acumular conhecimento, mas também sobre crescer como pessoa, aprimorando nossas virtudes e entendendo o mundo de maneira mais profunda. Jornada em direção à virtude e sabedoria. O objetivo dessa jornada é alcançar a virtude e a sabedoria. A virtude, para os estoicos, é viver de acordo com princípios éticos elevados, como a coragem, a justiça, a temperança e a sabedoria. A sabedoria está em compreender as complexidades da vida e como aplicar esses princípios éticos. Dedicação diária ao aprendizado e à reflexão. O estoicismo encoraja a dedicar um tempo todos os dias para aprender algo novo ou refletir sobre as experiências vividas. Essa prática constante nos ajuda a crescer, expandir nossas perspectivas e melhorar nossa capacidade de lidar com os desafios que a vida nos apresenta. Ampliar perspectivas e lidar com desafios com equilíbrio e tranquilidade. Ao aprender constantemente e refletir sobre nossas experiências, ampliamos nossa compreensão do mundo e, consequentemente, conseguimos enfrentar os desafios da vida de forma mais equilibrada e tranquila. Isso significa que estamos mais preparados para lidar com situações difíceis sem perder a calma e mantendo a serenidade interior. Praticar a gratidão é outro princípio estoico crucial. Reconhecer e apreciar o que temos cultiva o contentamento e tira o foco de desejar mais para encontrar felicidade no presente. Por mais que eu fale desse assunto, não será suficiente para te mostrar o quão poderoso a gratidão é. E apenas para ilustrar o poder da gratidão, imagine uma pessoa, não você, outra pessoa, que só reclama. Não é grata por nada. Em tudo ela consegue encontrar defeito. Não importa se alguém se esforçou ao máximo para agradá-la. Ela irá se esforçar mais ainda, para encontrar defeito ou algum motivo para reclamar. E não precisamos fazer de força divina ou do universo para entender o resultado disso. Pense apenas que essa pessoa que está tentando agradar, é você. Como será sua vontade em continuar agradando essa pessoa ao longo da vida? Possivelmente irá diminuir, ao ponto de não ter mais vontade de fazer nada por ela. Faz sentido? Como comentei, não importa o quanto eu fale desse assunto, não será o suficiente para te mostrar o quanto ser grato é poderoso. A gratidão é uma decisão, não uma obrigação. O hábito de escrever em um diário de gratidão e expressar agradecimento de maneiras tangíveis, como dizer obrigado com mais frequência, escrever notas de agradecimento para aqueles que fizeram algo especial por você ou simplesmente tirar um momento para apreciar a beleza do mundo ao seu redor, é valioso. E acredite, ainda nem começamos a falar sobre as 10 lições de como manter a calma. Tenha paciência. De nada adianta te dar as ferramentas se você não souber o que fazer com elas. Você está sendo preparado, tenha calma. A abordagem estoica aos desafios envolve ver obstáculos como oportunidades de aprendizado e crescimento, promovendo resiliência e habilidades de resolução de problemas. Viver no momento presente, livre de ansiedades enraizadas no passado ou futuro, é essencial para alcançar a calma e a serenidade. A empatia, a habilidade de entender e responder aos outros com paz e harmonia, é incentivada no estoicismo. Entender diferentes perspectivas e experiências cultiva a empatia e reduz reações negativas. Ou seja, se colocar no lugar do outro, e se esforçar para ver do ângulo da outra pessoa. Sempre que possível, faça a seguinte pergunta a você: e se eu fosse ela, a outra pessoa, será que eu agiria diferente, sendo ela? Provavelmente não. Pois, se somos ela, agiríamos como ela. E se isso não fizer muito sentido para você agora? Apenas use essa frase para facilitar entender. Quando alguém fizer ou disser algo que você não diria ou faria, apenas diga: isso é o melhor que ela tem para oferecer. Não critique, não condene, não reclame. A aceitação é uma prática fundamental no estoicismo. Aceite o que não pode mudar, foque no que pode influenciar. Essa mudança de mentalidade alivia preocupações desnecessárias, promovendo uma vida mais serena. Esqueça o que se passa na cabeça do outro. Você só tem controle da sua vida e é responsável pelas suas atitudes.
Pratique o desapego, valorizando a simplicidade e reduzindo a dependência excessiva de coisas externas para a sua própria felicidade. Libertar-se da busca incessante por novidade e aprimoramento traz paz e equilíbrio. Por muito tempo me vi buscando conhecimento de forma incansável até que meu corpo se cansou. Não parei de buscar evoluir, mas entendi que até a mente precisa de descanso. Equilíbrio foi um dos maiores desafios na minha vida, e confesso que ainda é. Agora são quase 2 da manhã e estou aqui preparando esse vídeo por ter sido inspirado a falar sobre esse assunto, como manter a calma. E se você chegou até aqui, é mais que merecedor. Conhecer as 10 lições de como manter a calma e se tornar invencível, mesmo em situações impossíveis, para os fracos, não para um estoico. 10 lições do estoicismo para manter a calma. A filosofia estoica oferece valiosas lições para alcançar a serenidade e manter a calma mesmo diante das adversidades da vida. Aqui estão 10 princípios fundamentais do estoicismo, de forma organizada e explicada, para você manter a calma. Controlar os desejos excessivos. A verdadeira liberdade vem do controle sobre nossos desejos. Evite ser dominado por impulsos e busque decisões baseadas no que é verdadeiramente benéfico a longo prazo. Adiar a gratificação. Pratique o adiamento da gratificação, estabelecendo metas a longo prazo e dividindo-as em passos realizáveis. Lembre-se de que a jornada é tão importante quanto o destino. Aprender e crescer continuamente. A sabedoria e a virtude são frutos de um aprendizado contínuo e crescimento pessoal. Dedique tempo diariamente para aprender algo novo e refletir sobre suas experiências. Cultivar a gratidão. Aprenda a apreciar o que já tem, mantendo um diário de gratidão e expressando agradecimento de maneiras tangíveis. A verdadeira riqueza está em desfrutar do que possui, não em desejar mais. Enfrentar desafios com resiliência. Veja os obstáculos como oportunidades de aprendizado e crescimento. Encare as dificuldades com serenidade, vendo os contratempos como chances de melhoria. Viver no presente. Liberte-se da ansiedade com o passado e o futuro, focando no momento presente. Pratique a atenção plena e evite a multitarefa, dedicando atenção plena a cada tarefa. Praticar empatia. Compreenda as lutas dos outros praticando empatia. Antes de julgar ou reagir, coloque-se no lugar do outro e procure compreender suas perspectivas e experiências. Aceitar o que não pode ser mudado. Aprenda a aceitar o que está além de seu controle e concentre-se no que pode influenciar. Aceitar suas limitações e as circunstâncias que não pode mudar é essencial para viver com serenidade. Praticar o desapego. Liberte-se da dependência excessiva de coisas externas para sua felicidade. Simplifique sua vida, valorizando experiências e relacionamentos acima de posses materiais. Priorizar o autocuidado. Mantenha sua saúde física e mental em bom estado. Exercite-se regularmente, mantenha uma dieta saudável e descanse o suficiente. Valorize também atividades que lhe tragam alegria e bem-estar. Essas lições do estoicismo fornecem um caminho para cultivar a temperança, alcançar a paz interior e responder de forma equilibrada às vicissitudes da vida. Aplique-as em sua vida diária para viver com mais serenidade e sabedoria. Por fim, mas inteiramente necessário, está o autocuidado. Manter o corpo em boa condição é fundamental para alcançar a temperança, desde fazer exercícios regularmente até manter uma dieta saudável e garantir que você descanse o suficiente. Também envolve cuidar da saúde mental, seja por meio de meditação, terapia ou simplesmente reservar tempo para relaxar e se envolver em atividades que você realmente gosta. Sim, eu sei, já passa das 2 da manhã e eu estou aqui preparando esse vídeo para você. Mas esteja certo que esse é o tipo de descanso que minha alma precisa, servir, ser útil. Isso descansa e alimenta minha alma. Lembrando que é desrespeitoso não cuidar de si mesmo fisicamente, tanto em termos de saúde quanto de aparência. Encontre uma atividade que você realmente goste e se comprometa a praticá-la regularmente. A temperança histórica é um caminho para a tranquilidade interior e paz, focando em entender e controlar nossas emoções e desejos, em vez de sermos controlados por eles. Por meio da prática da temperança, aprendemos a viver de acordo com nossos valores e a responder, em vez de reagir, aos desafios da vida. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, como disse Marco Aurélio. O que pensamos consistentemente, acabamos trazendo para a realidade. Se você realmente viu algum valor nesse vídeo para a sua vida, considere se inscrever no canal para podermos manter contato. Espero poder te ajudar futuramente e ter te ajudado de alguma forma com esse conteúdo. Até a próxima!